Salve Maria, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade então à nossa sequência de vídeos sobre a história da espiritualidade católica e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o monaquismo oriental. O monaquismo oriental, para quem não sabe, são os monges, os eremitas e os monges que se desenvolveram no Oriente, mais especificamente no Egito. Eles foram de suma importância para a igreja. Por quê? Porque foi com eles que a doutrina espiritual da Igreja Católica deu um boom, se desenvolveu de forma muito grande, sobretudo a doutrina cética e mística. Esses homens desenvolveram de forma grandiosa essa doutrina. Então, nós estamos falando do monaquismo oriental. No próximo vídeo nós vamos falar do monaquismo ocidental, que é o mais conhecido de nós. Bom, o monaquismo oriental eles se dividiam em dois aspectos, em dois tipos. O primeiro era os anacoretas e o segundo tipo eram os cenobitas. Mas antes de falar sobre eles, é importante falar a sua origem. Afinal de contas, eles não se desenvolveram de um dia para o outro. As pessoas não, do nada, passaram a ir para o deserto, viver uma vida de penitência e tudo mais. Não, foi um desenvolvimento. O primeiro momento foi que algumas pessoas na igreja primitiva, nos primeiros séculos do cristianismo, resolveram se entregar totalmente a Nosso Senhor com um celibato total, sim, e uma entrega total a Nosso Senhor. Essas pessoas, esse grupo de pessoas que viviam de jejuns austeros, viviam de forma bem austera, eles eram muito estimados pelos cristãos, mas eles permaneceram vivendo no mundo, no meio da sociedade. É claro que eles tinham uma regra própria para si. Por exemplo, existia um tratado chamado Sobre a Virgindade que estipulava uma série de regras para essas pessoas. Por exemplo, as mulheres deviam vestir vestidos escuros, era imposto um véu escuro sobre elas no momento de sua consagração, na celebração de sua consagração pelo bispo, ou seja, já existia bispo nos primeiros cristãos, certo? E eles também viviam de forma a evitar saídas inúteis, conversas inúteis, enfim. Mas existia um problema. Eles ainda estavam no mundo. Eles ainda estavam imersos na sociedade. Então, pouco a pouco, este grupo de pessoas que eram chamados os ascetas e as virgens, é assim que se os denomina, esse grupo de pessoas resolve sair da cidade e resolve morar ao redor das cidades. Isso foi um grande progresso para eles. No entanto, a perturbação das pessoas ainda permanecia. Não era que eles tinham aversão ao contato com o outro, não era isso. Algo que nós vamos aprender hoje, sobretudo com Santo Antão, é que os monges, os eremitas, eles eram de uma caridade fraterna, eles tinham uma caridade fraterna gigantesca. Então o problema não eram as pessoas inoportunas que vinham para perturbá-los. Por exemplo, alguns parentes dizendo que eles estavam os abandonando nos seus cuidados, enfim. Então, pouco a pouco, essas pessoas resolvem ir mais profundamente para o deserto. E surgem então os eremitas. Pois bem, então nós vemos aqui, ao contrário do que algumas pessoas sustentam, que a vida eremítica não surgiu a partir de uma imposição externa, mas de um processo gradual de migração das pessoas que se entregavam mais profundamente a Nosso Senhor. Bom, então eu disse que os monges se dividiam em anacoretas e cenobitas. Vamos falar primeiramente então dos anacoretas. Bom, o seu maior expoente, talvez considerado como o seu maior fundador, foi o grande Santo Antão. Nós sabemos muito de Santo Antão, dada o livro que escreveu Santo Atanásio, A Vida de Santo Antão. Bom, Santo Antão era um jovem rico que perdeu os pais muito cedo e ficou com o cuidado da família, dos bens da família e de uma irmã mais nova. Ficou à frente de tudo isso. Depois de 6 meses após a morte de seus pais, ele entrou em uma igreja e escutou estas palavras do Evangelho. Se queres ser perfeito, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Vendo isto como um sinal do céu, Santo Antão então resolve vender tudo e seguir esse conselho ao pé da letra,
vende tudo, deixa sua irmã com um grupo de virgens consagradas e resolve se retirar para uma vida de isolamento, uma vida de monge. Após 15 anos que ele tomou essa decisão, ele resolve se afastar ainda mais e migra para uma montanha, a montanha de Pispir, onde começa a morar numa fortaleza abandonada. Lá sua fama cresceu muito, muito mesmo. E muitas pessoas iam até ele para pedir conselhos, iam atrás de milagres, atrás de consolos. E muitos outros homens resolveram seguir o exemplo de Santo Antão e viver como eremita. Veja bem, não é que ali se transformou em um mosteiro. Não, porque os eremitas viviam sozinhos. No entanto, Santo Antão era de uma tamanha santidade que ele influenciava todos ali. Ele era como se fosse uma regra viva, um exemplo a ser imitado por todos ali. Bom, aos 73 anos, Santo Antão resolve migrar para um outro lugar. Como ele já tinha uma idade um pouco avançada, ele permite que 2 de seus discípulos o sigam. E ali ele morre com 106 anos. É importante deixar claro que os eremitas, eles não viviam um isolacionismo egoísta. Não é isso, nós não podemos entender os eremitas desta forma, sobretudo Santo Antão. Na verdade, Santo Antão, ele sempre aconselhava as pessoas, ele sempre recebia as pessoas de forma muito caridosa. Ele dizia sempre o seguinte, nós encontramos essas palavras na vida de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio, e Santo Antão dizia o seguinte sempre: o solitário não deve hesitar em abandonar seu refúgio quando assim exige as necessidades da igreja e das almas. E isso foi uma coisa que o Santo Antão não só dizia, como vivia. Por exemplo, durante a perseguição do imperador Maximiano, ele desceu a Alexandria, saiu da sua cela, da sua vida solitária e foi até os cristãos na cidade para os aconselhar, para os fortalecer, para os sustentar na fé. Depois, durante a grande crise ariana, ele foi novamente a Alexandria para ter com Santo Atanásio, para defender a igreja daquela heresia e sustentar o seu amigo, que foi Santo Atanásio. Entende? Então, a vida do eremita, segundo Santo Antão, não era uma vida de isolacionismo egoísta. Pelo contrário, era uma vida de doação à igreja de forma mais profunda através da oração. Importante dizer também que, durante a vida de Santo Antão, a vida eremítica, os anacoretas cresceram muito, em principalmente 3 regiões do Egito, que foi o Vale da Nitria, o deserto de Celas e o deserto de Escita. Isso é importante porque o Egito, principalmente o Baixo Egito ali, floresceu muito com essa vida eremítica, e esses foram os 3 principais locais de florescimento da vida anacoreta. Bom, como eu disse, o monaquismo se dividia em o anacoretismo e o cenobitismo. O cenobitismo surgiu com São Pacômio. São Pacômio foi um soldado do Império que, após ser preso, se converteu ao cristianismo e passou a viver com os anacoretas, como um eremita durante alguns anos de sua vida. Mas, vendo os perigos que aquele estilo de vida propiciava, por exemplo, a vida solitária tinha um certo defeito, que era a desorientação. Não tinha a quem os orientar. Outro problema era a falta de incentivo humano. Então, a vida eremítica não era para todas essas pessoas, era realmente para quem tinha essa vocação. Então, São Pacômio, vendo isso, resolveu com alguns de seus discípulos fundar uma vida cenobítica aos moldes de mosteiro, como nós mais ou menos conhecemos hoje. Esse cenóbio que São Pacômio desenvolveu tinha algumas características interessantes. Por exemplo, eles seguiam uma autoridade, que era o abade. Eles seguiam uma vida de oração em comunidade diária, jejuns diários e várias outras coisas que eram muito importantes. É importante dizer também que não existiam sacerdotes, muitos sacerdotes. Os monges não eram monges e ordenados, eles eram ainda leigos. Mas os sacerdotes que existiam para sustentar aqueles monges ali também, a Santa Eucaristia, confissão, os sacramentos, enfim. Bom, se São Pacômio foi o fundador, o primeiro a desenvolver a vida cenobítica, São Basílio Magno foi quem a organizou e a deixou nos trilhos certinho. Sim, São Basílio Magno foi um grande cristão, um grande santo da igreja.
que após se converter também viveu como anacoreta e ele estimava muito os eremitas, estimava muito. E viveu desse modo até o ano 370, quando foi elevado ao episcopado, certo? Após isso, ele reuniu, sua fama cresceu muito, muito, e ele reuniu alguns de seus discípulos e formou uma vida aos moldes de cenóbio. Interessante falar sobre São Basílio Magno que, apesar dele continuar com as mortificações corporais, a sua regra, que existe uma regra grande que ele desenvolveu e uma regra pequena. A sua regra, ela, apesar de, como eu disse, focar ainda nas mortificações corporais, ela focava sobretudo nas mortificações espirituais, na obediência, sobretudo. Então, é uma característica que permanece até hoje nos mosteiros orientais e ocidentais também, a questão da obediência ao superior. Por fim, como eu disse, os monges, o monaquismo oriental foi muito importante para um desenvolvimento e um amadurecimento da doutrina espiritual católica, sobretudo ascética e mística. E esses monges, eles viam a vida de três moldes. A sua doutrina poderia ser resumida de três formas, em três pontos fundamentais. Primeiro, a vida como um constante combate espiritual. Segundo, as armas que deveriam ser usadas neste combate espiritual. E por fim, os resultados finais deste combate. Bom, eles viam de fato a vida como um verdadeiro combate. O próprio simbolismo do deserto, o próprio deserto carrega um simbolismo muito grande disso, não é mesmo? O deserto é o local onde Jesus foi e venceu as tentações dos inimigos. É um local por excelência de combate. E esse combate se dava sobretudo sobre dois aspectos. O combate contra os vícios e o combate sobre os demônios. Eu acho que vale a pena citar o que o padre Antônio Roio Marim diz sobre os vícios, o modo como eles viam os vícios. O padre Antônio Roio Marim, na página 82 do livro Grandes Mestres da Vida Espiritual, diz o seguinte sobre os vícios. Ordinariamente, eles falavam de 8 vícios, como fonte e síntese de todos os males. Eram enumerados pela ordem que se deve seguir para triunfar sobre eles mais seguramente. 3 vícios se referem ao corpo ou aos bens exteriores, que são a gula, a luxúria e a avareza. Outros 3 residem na alma sensível, a cólera, a tristeza e a preguiça, ou o desgosto pela vida espiritual, chamada também de assídia. Os últimos e mais difíceis de desarraigar são a vanglória ou jactância e o orgulho, que é duplo. O orgulho da carne, próprio dos principiantes, que leva à desobediência, à inveja e à crítica, e o orgulho do espírito, que ataca os monges mais avançados para lhes impedir de chegar à perfeição, levando-lhes a presumir de suas forças e desprezar a graça divina, que esse foi o pecado dos pelagianos. Muito interessante o modo como os monges viam então a alma humana, os vícios humanos. Entende? Bom, as armas eram 3 também. Primeiro, a oração, depois o jejum e por fim o trabalho. Então, os monges eles não viviam à toa, eles trabalhavam muito. Importante dizer isso também. Algumas pessoas pensam que eles eram pessoas à toa que só causavam peso. Não, eles trabalhavam duro. Jejum austérios também. Enfim. Então, essa é a beleza do monaquismo oriental, tão importante, tão rico para a Igreja Católica durante os primeiros anos. Eu não disse no início do vídeo, mas é importante dizer que esse monaquismo surgiu por volta do século III, século IV, depois de Cristo, óbvio. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, curta e comenta aqui nos comentários o que vocês acham que poderia melhorar ou não. Tá bom, pessoal? Espero que esteja ajudando vocês. Fiquem com Deus. Salve Maria. Tchau, tchau.